Graça e a paz do Senhor seja sobre todos nesta noite. Não tem como seguir passo a passo a Cristo Jesus se nós não observarmos atentamente a sua palavra. A palavra de Deus que Ele nos deixou como um legado, como uma herança, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige e que nos dá a oportunidade de trilhar no caminho de Deus, na vontade de Deus, passo a passo. Esse é o seu desejo? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em dois textos. Vamos ler primeiro o Salmo 46, versos de 1 a 7. Perdão, Salmo 40. Salmo 40, de 1 a 7. Este é o primeiro texto que quero ler nesta noite e sobre ele refletir com os irmãos. Salmo 40, a partir do verso 1 até o verso 7. Salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não inclina-se para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, verso 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos abrir um segundo texto, final do Novo Testamento, na carta de Tiago. Logo depois de Hebreus, a carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler do verso 7 até o verso 11. Tiago, o capítulo 5, versos 7 a 11. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia, a primeira e a última chuva. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Leia comigo o restante. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Se você fizer um breve retrospecto da sua semana, dessa semana que passou, dos últimos 7 dias, e você tivesse que atribuir a você mesmo uma nota sobre paciência, que nota você daria? Hã?
Se você tivesse que dar essa nota para o seu cônjuge, que nota daria? Muito bem. Mais fácil avaliar os outros do que avaliar a gente mesmo, não é? Praticamente, tudo que nós queremos ou que vamos empreender nesta vida exige de nós paciência. E sem paciência, não tem nenhuma perspectiva de podermos ir muito longe. E eu chamo de paciência a capacidade que uma pessoa tem de aguardar as etapas de um processo, cada uma dessas etapas, para que elas se completem, mantendo firme a sua perseverança em um objetivo que Deus definiu lá no passado. Então, paciência é esta arte de caminhar, de trilhar, passo a passo, como o coro cantou aqui, passo a passo, o caminho de Deus, traçado por nós, definido para a nossa vida e para a nossa história lá atrás. A grande questão é que nós queremos entrar pelos atalhos e nos damos mal. A história já nos ensinou, através dos seus inúmeros exemplos, que todas as vezes que nós queremos fazer as coisas de uma forma acelerada, de uma forma impaciente, o resultado colhido será sempre de qualidade inferior. Pior, quando nós decidimos agir de uma forma intempestiva e sem reflexão, nós acabamos criando muitos problemas para nós mesmos e para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E esses problemas nos trarão prejuízos e serão difíceis de ser corrigidos na nossa vida e na vida dos outros. Mas, como nós podemos desenvolver paciência num mundo tão impaciente como é esse nosso? Não é nenhuma novidade eu dizer aqui que a maioria das pessoas, a maioria de nós, vivemos de forma impaciente, irritadiça, nervosa, perdendo a calma. O pastor Bill Hybels escreveu um livro chamado Simplifique, muito bom esse livro, falando sobre como nós precisamos retornar alguns princípios e valores que sustentam a nossa vida e tornam a nossa vida com uma qualidade um pouco melhor. E ele conta neste livro que, como mentor de líderes que ele é, andando aí ao redor do mundo inteiro, ele tem o tempo todo encontrado pessoas, e ele ouve das pessoas que elas estão, veja bem, exaustas, sufocadas, sobrecarregadas, ansiosas, isoladas e insatisfeitas. É assim que você se autodefine? 2 dessas qualidades, 3, quem sabe 5, 6, eu não sei. Mas parece que as pessoas andam assim, insatisfeitas. E esta geração tem sido conhecida como a geração mais ansiosa que os tempos já conheceu. Por quê? Será que é porque esta geração é a geração da informação rápida? Nós temos o grande privilégio das rápidas informações que chegam a nós, de uma comunicação veloz, cada vez mais veloz. Definitivamente, a internet consagrou-se como uma grande revolução que tem alterado significativamente o padrão do comportamento humano. Através da internet, milhões e milhões e milhões de informação chegam rapidamente ao conhecimento de todos, de quem quiser, onde quer que estejam, independente de classe social, ignorando distâncias, quebrando paradigmas, fornecendo aí milhares e milhares de possibilidades e novas alternativas, tudo isso em cliques muito rápidos, muito rápidos. Então, quando você quer saber alguma coisa sobre uma nova doença descoberta pela ciência,
ou quando você quer saber alguma coisa sobre produtos transgênicos, ou quando você quer saber alguma coisa sobre um novo cosmético lançado no mercado, ou quando você quer saber como se alistar no Estado Islâmico, está tudo lá. Está facinho. Rapidinho você vai e descobre todas essas coisas. É só dar um clique, não é necessário pesquisar, você não precisa mais se concentrar. Um longo período, horas e horas, gastas em uma biblioteca, analisando volumes e volumes de artigos, de livros. Nada disso. Nada disso. Eu gosto muito de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Já falei sobre ele aqui algumas vezes. Ele escreveu aquele livro chamado Modernidade Líquida, em que ele faz uma análise bastante interessante sobre as características dessa nossa época. Ele diz que nessa época, essa época é marcada por volatilidade, incertezas e inseguranças. É muito interessante o que ele escreve. E ele esteve num congresso para professores e para pedagogos no Rio de Janeiro, chamado Congresso 360 Graus, o Congresso Internacional de Pedagogia, e reuniu muitos professores ali, universitários, grandes nomes do Brasil e também nomes internacionais, e eles foram até ele, e ele diz que esses professores estavam em estado de pânico, estavam desesperados. Por quê? O que é que está enlouquecendo a classe acadêmica? Os alunos não têm mais paciência para aprender. É verdade ou não é? Não tem mais. Eles chegam na classe, eles não conseguem se concentrar. Eles não conseguem ouvir uma explicação sem que os seus olhos se desviem. Há uma total falta de atenção dentro de sala de aula. Os alunos não têm mais paciência para ler nem mesmo os pequenos artigos que os professores estão entregando para eles. Eles não conseguem ler aquilo e trazer a leitura completa para a próxima aula. Que dirá fazer as longas pesquisas científicas aprofundadas? Os jovens universitários estão lendo cada vez menos, não se aprofundam em quase nada, não cumprem o cronograma das matérias, atropelam tudo e correm por um escape. Eles se utilizam de fragmentos da informação. Talvez seja por isso que esta geração dos anos 90 para cá, é chamada de geração mosaico. Ela vive a partir de fragmentos históricos, fragmentos do conhecimento. Pega um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho cá, e vai juntando esse negócio todo. E mesmo que você não entenda o conjunto, a tela final, pelo menos ela tem um pedacinho de cada coisa que acaba sendo significativa na vida deste jovem. Então, esses fragmentos da informação tem feito com que muitos se tornem o que Jô Soares, há um bom tempo atrás, chamou de especialistas em generalidades. Gente que sabe tudo, mas não sabe nada, não se aprofundou em nada. Bauman defendeu neste congresso que nós estamos vivendo cada vez mais com menos paciência, e justamente por causa dessa enorme quantidade de informações que estão chegando ao mesmo tempo. E aí, quando as pessoas não conseguem ter acesso a esse conjunto enorme de informações, o resultado é a irritação, é uma sensação terrível de frustração, de atraso e de perda de tempo. É verdade. Quantos de nós estamos vivendo no limiar da irritação, porque nós estamos achando que as coisas estão demorando demais. Tudo está demorando demais. Você acessa um site, e se ele demorar 10 segundos para carregar, o que você faz? Acessa outro, corre para outro. Você liga o celular, você precisa falar urgente com a pessoa, e quando você liga, aí tem aquela vozinha chata que diz: deixe seu recado.
Aí que você pega o telefone assim na mão, e a vontade que você tem, é só vontade, porque ele custa caro, então você respira fundo e não joga ele no chão. Mas a vontade que você tem é de jogar. É de jogar ele no chão. Não é possível. Não é possível. Quem aqui já não passou por aquela experiência de ir ao supermercado, fazer as compras, e aí você está passando as suas compras no caixa, e quando acaba de passar as compras, a moça do caixa diz assim para você: coloque seu cartão, é débito ou crédito? Aí você diz, é débito. Você coloca o cartão na maquininha, diz, é débito. Aí ela faz uma operação, e o que é que ela diz? Digite a senha. Aí você digita a senha. Quando você acaba de digitar a senha, começa uma competição entre você e a moça do caixa para saber se ela vai dizer primeiro, tira o cartão, ou se você tira antes dela falar. Já aconteceu isso com você ou não? Deixa eu ver se eu puxo antes dela falar. Porque eu não quero ser mandado por ninguém. Aliás, eu já contei isso aqui. Um dia eu fui para o supermercado com a minha esposa, fizemos as compras, e quando a gente foi para casa, geralmente quando a gente compra carne lá em casa, eu corto para ela. E eu havia comprado uma carne dessas que vem fechada a vácuo, e quando eu abri essa carne, subiu aquele cheiro terrível. Eu falei, ixi, está estragada essa carne. Imediatamente eu coloquei num saco, peguei o carro e voltei aos mercados. Ele disse, eu vou trocar esse negócio, né? Eu paguei caro essa carne, eu vou trocar. Quando eu cheguei lá, perguntei para uma pessoa logo na recepção, escuta, ó, eu comprei uma carne, está estragada. Aquela moça lá, você fala com ela. Aí eu fui à moça. Moça, é o seguinte, eu comprei uma carne, a gente não troca carne aqui não. Eu falei, peraí. Eu estou dizendo para você, estou aqui com a nota, eu acabei de comprar essa carne aqui, e eu vim trocar porque ela está estragada. Ah, não é comigo. Aí eu olhei para ela, nessas alturas, meu batimento cardíaco já tinha aumentado. Eu já estou olhando para ela, aí eu olhei bem para ela e disse, eu quero falar com o seu gerente. Aí ela disse, o gerente não está. Tem que ter alguém aqui acima de você. Tem alguém acima de você aqui nessa loja? Uma loja tão grande, mercado tão grande, conhecido. Tem alguém aqui? O senhor espera aqui que eu vou chamar. Aí ela saiu e eu fiquei. E passou 5 minutos, 10 minutos, eu comecei a ferver. Comecei a ferver por dentro. E eu comecei a imaginar aquela menina voltando, primeiro, sem o gerente. O que é que eu ia dizer para ela? Segundo, ela voltando com o gerente. E eu já comecei a bolar aqui o meu argumento todo, o meu sermão que eu ia dizer a ele. Olha, você tem funcionários incompetentes nesta loja. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer. E à medida que eu ia pensando, eu fui ficando ofegante e fui ficando mais irritado, e olhando para um lado, olhando para o outro, olhar para a hora, já haviam passado 15 minutos. No que eu estou ali quase fervendo, entram 3 senhoras, passam por mim, e uma delas volta para trás e fala, Pastor Abraão. E aí eu olhei para ela, eu não sei nem, talvez ela esteja aqui hoje. Eu olhei para ela assim, e ela voltou com as outras duas e falou, olha, isso é um homem de Deus. E eu olhei para ela agora, o que eu falo? Ela disse, isso é um homem cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus e tal. E eu quase que eu falei, menos, irmã, menos. E aí ela foi embora e murchou aquilo todo, chegou a moça com o gerente. E o gerente disse, qual é o problema? Eu disse, a carne. Ele falou, não, é só lá, pode trocar. São as tensões, as irritações que nós vamos acumulando no dia a dia, na nossa vida. Bauman defendeu nesse congresso que esse excesso de pressão, de informações, de responsabilidades, tem desviado a atenção das pessoas e impedido elas de se concentrarem. Então, são várias coisas. É a impaciência, é a falta de atenção concentrada
a irritação nervosa e, por fim, a frustração, porque a gente sempre se dá mal. Parece que nós não estamos definitivamente dando atenção às questões que são realmente importantes por causa de paciência, por falta de paciência. Quando determinadas questões exigem de nós um nível de concentração maior, parece que nós temos a tendência de abandonar os processos impacientemente, de querer sair por algum atalho. Alguns neurocirurgiões têm defendido que o cérebro humano está passando por um processo de mutação. Ou seja, ele está sendo alterado, o seu padrão de perseverança está sendo alterado, e nós estamos, por causa da ausência de paciência, ensinando o nosso cérebro a não ser perseverante. Preste bem atenção nisso, porque é a voz da ciência e é interessante. À medida que nós vamos nos impacientando cada vez mais, nós vamos ensinando o nosso cérebro que ele não tem que ser perseverante. Mas como é que a gente constrói essa perseverança? E mais, o que é que a gente constrói sem ela? O que é que a gente constrói sem paciência? O que é que nós estamos deixando como legado para a próxima geração? O que recebemos da última geração e vamos passar adiante? O que é que você constrói sem paciência? Alguém aqui consegue construir um casamento sem paciência? Quanto tempo a gente leva para se adaptar à pessoa com quem a gente se casou? Quanto tempo a gente leva para viver ao lado desta pessoa em estado de equilíbrio, em estado de harmonia? Quanto tempo a gente consegue desenvolver aceitação incondicional num relacionamento a dois? Quanto tempo? E o que é necessário para isso? Quanto tempo e paciência é necessário ter para que a gente aprenda a se comunicar de uma maneira correta, justa, respeitosa, com aqueles que a gente ama, e retirando deles também o mesmo grau de aceitação, de perseverança, de respeito, de cuidado conosco? Quanto tempo leva? É assim de uma hora para outra? Quanto tempo é necessário para construir um lar de verdade? Quanto tempo e paciência são necessários para criar um filho? Quanto tempo? O que é realmente necessário trabalhar no coração de uma criança para que ela cresça equilibrada, com um profundo senso de segurança pessoal, de amor próprio, mas também de paciência? Nós conseguimos ensinar nossos filhos a ter paciência? Ou eles nos observam e estão aprendendo conosco a viver no limiar da ansiedade, da angústia, da agitação interior? Quanto tempo e paciência são necessários para formatar o caráter de uma criança? Mas não é só o lar. O mundo aí fora também está perguntando isso para nós. Quanto tempo leva para se formar um profissional de alto nível no meio da sociedade? Quanto tempo um homem se torna um profissional diferenciado, que tenha algo a mais do que os seus concorrentes? Os estudos apontam para uma revolução na formação universitária nos próximos anos. Em vários países desenvolvidos do mundo, as pessoas que estudaram muito
perceberam num dado momento que elas não têm onde aplicar o seu conhecimento. Adquiriram conhecimento, mas elas não sabem como empregar esse conhecimento e não têm onde colocar esse conhecimento na prática. Seria só por causa do conhecimento? Não. Mas a análise feita tem constatado que boa parte dos profissionais que estão no mercado de trabalho não possuem sequer inteligência emocional ou inteligência relacional. Não conseguem lidar com pressões, não conseguem lidar com patrões, não conseguem lidar com colegas do trabalho que têm personalidade oposta à sua e desistem rapidamente do seu trabalho. Cada vez mais as pessoas estão permanecendo menos tempo num trabalho porque elas dizem que não estão felizes. Mas não é isso. É porque elas não aguentam pressão. Elas estão dizendo, eu não me sinto realizado. Não é verdade. Elas não estão suportando o peso e a responsabilidade do trabalho. E o mercado de trabalho está farto de péssimos profissionais que não foram treinados para perseverar, para batalhar com garra, com persistência, com perseverança e com paciência. E a fé cristã? O que é necessário para o crescimento cristão? Parece que os nossos cristãos não têm mais paciência hoje. Ouvir um sermão tem se tornado um fardo. Quanto tempo esse pastor vai falar? Quanto tempo ele vai falar? Será que vai ser mais de 15 minutos? Eu não aguento. Quanto tempo? Se o sermão não vier recheado com imagens, quem sabe com efeitos sonoros, com efeitos dos mais variados, com luzes, ou trazendo fragmentos de ideias dos melhores comunicadores do mundo, talvez muitos se desliguem, porque não é tão interessante, nós temos outras coisas mais interessantes acontecendo ao redor de nós. Cristãos não têm hoje paciência de ler, ouça-me, longos trechos das Escrituras Sagradas. Longos trechos. Por isso tem se criado essa teologia decapitada, perigosa, teologia da internet, teologia do Facebook, onde as pessoas usam a Bíblia para tripudiar da fé de cristãos imaturos, que não conhecem a Bíblia como um todo, que não conseguem mais ler um capítulo inteiro, um livro inteiro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não conseguem mais. Ficamos à procura de versos bíblicos, de lá para cá, isolados, sozinhos, para que eles possam, de uma forma mágica, trazer respostas às maiores inquietações do nosso coração. Tudo tem que ser resumido, tudo tem que ser tópico, tudo tem que ser panorâmico. Não nos aprofundamos mais nos altos conceitos da teologia, não lemos mais os volumes consistentes da teologia. Estamos o tempo todo sobrevoando conceitos, apenas passando por cima deles. Sem paciência, queridos, as pessoas estão adoecendo. Sem paciência, os cristãos estão permanecendo num estado de infantilidade, de imaturidade espiritual e de vulnerabilidade diante de Satanás e dos seus agentes. Lares estão sendo ameaçados. Famílias estão à beira do caos. Profissionais estão aí fora, medíocres e facilmente descartados. A sociedade está indo na direção deste caos. E irmãos, à luz deste contexto, não de outro, deste contexto, que a palavra de Deus traz para nós uma exortação. Sejam pacientes. Até quando? Até a volta do Senhor.
Espere com paciência no Senhor. Como? É importante, primeiro, ao ler as Escrituras, perceber que os personagens da Bíblia eram homens e mulheres como eu e você. E o mundo deles, embora não fosse o mundo das grandes comunicações, mas era também um mundo revolucionário que passava por mudanças rápidas. Eles tinham os seus problemas pessoais, eles tinham as suas crises, eles enfrentavam grandes mudanças e mudanças súbitas. Mas se você cavar nas Escrituras, você vai encontrar muitos homens e mulheres de Deus que tinham uma capacidade de perseverar muito maior do que a nossa. Parece que o cérebro deles não tinha sido afetado ainda. Então eles eram programados para enfrentar as dificuldades de percurso sem desanimar, passando etapa por etapa, parte por parte, do rigoroso plano de Deus que é desenrolado na história de cada um. Eles iam trilhando passo a passo, até que venciam no final de todas as coisas. Abraão espera 26 anos o cumprimento da promessa de Deus, de que lhe daria um descendente. 26 anos. O que você pediu para Deus durante 26 anos e perseverou firme? Pior, Abraão estava vivendo numa condição de absoluta impossibilidade. Tanto é que Romanos capítulo 4, verso 18, diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança para que ele se tornasse pai de uma grande multidão. Jacó é dono de uma perseverança incrível por amor a uma mulher. Quantas moças solteiras tem aqui hoje? Levante a mão, por favor. Moças solteiras. Quantas de vocês, moças solteiras, querem casar? Levante uma mão só. Eu vou lhe dar um conselho. Se um dia um rapaz chegar para você e falar assim, quero casar com você, você perguntou assim para ele, você trabalharia 7 anos por mim? Antes de casar? Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó conheceu aquela mulher maravilhosa, chamada Raquel, se apaixonou por ela, foi pedir ela em namoro, em casamento ao pai, e o pai disse, não, ainda não. Primeiro você vai trabalhar 7 anos por ela, na minha fazenda. Vai trabalhar duro, pesado. Se o camarada não quer trabalhar duro por você, não casa com ele. Vai ser problema. E aí ele trabalhou 7 anos. Quando terminaram os 7 anos, o pai dela provavelmente deu uma embebedada nele, jogou ele numa tenda e colocou a filha mais velha lá dentro. Ele dormiu com ela, quando amanheceu o dia, que clareou o dia que ele olha, não era a mulher amada. E ele fica revoltado e vai conversar com o pai. Comprei um gato, o senhor me deu uma lebre. E o pai diz, não, não é assim aqui. Você quer casar com a mais nova? Tem que casar com a primeira, com a mais velha primeiro. Sim, e agora? Agora você trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou os 14 anos. 14 anos, por amor a uma mulher. Que perseverança incrível, que paciência extraordinária. A Bíblia fala sobre Moisés e diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Está em Números capítulo 12, verso 3. O homem mais manso que essa terra conheceu. Homem cheio de paciência, que perseverou debaixo de uma pressão muito grande, teve a perseverança para insistir com Faraó, até que Faraó deixasse o povo sair do Egito, e depois para acompanhar aquele povo por 40 anos no deserto, sem conseguir entrar na terra prometida. Um povo duro de lidar, um povo infantil, cheio de melindres, um povo desobediente, rebelde, teimoso, que o afrontava todos os dias. Mas Moisés, cautelosamente, pacientemente, atravessa etapa por etapa de todo aquele período, até chegar ao fim. Jeremias,
um homem de grande resistência, um profeta que foi odiado pelo seu próprio povo, ameaçado de morte muitas vezes, pelos de fora e pelos de dentro. Jeremias viu seus amigos profetas serem assassinados, foi provado por Deus de formas incríveis e assustadoras, para dar exemplo ao povo. Trabalhou 70 anos, um trabalho árduo, profético, que não resultou em nada. Jeremias não viu o fruto do seu trabalho, mas havia dentro dele uma associação entre a convicção do seu chamado e a capacidade de enfrentar as lutas com resiliência, com dependência de Deus, confiando sempre no amor de Deus. Jeremias, para mim, tem sido uma inspiração quando às vezes eu sou tentado a reclamar das dificuldades do meu ministério. Eu olho para ele e falo, opa, eu não sei o que é sofrer. Mas o Salmo 40 foi escrito por Davi. E Davi era um menino cuidador de ovelhas, que no começo da sua vida teve paciência e perseverança para não desobedecer Saul. Apesar de Saul tentar matá-lo várias vezes, Davi teve paciência para não afrontar Saul. E apesar das investidas ciumentas de Saul sobre ele, continuar reconhecendo Saul como uma autoridade de Deus sobre a sua vida e perseverando firme, sabendo que o tempo de Deus iria se cumprir na sua história. Por isso, Davi enfrenta isso tudo. E com paciência vai conquistando território por território. Conquistando através da habilidade, das suas estratégias, cada um dos seus opositores. Então Davi pode dizer com toda a autoridade para mim e para você, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. E Ele pôs nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Ele fala com autoridade. Ele fala com alguém que viveu este caminho. Agora Tiago, nesta carta, evoca o exemplo de Jó. E eu confesso que Jó é um dos exemplos bíblicos mais difíceis de serem aceitos por nós, principalmente na nossa geração líquida. Se você chegar para a maioria das pessoas e dizer assim, olha, há um homem na Bíblia que Deus provou ao extremo. Há um homem na Bíblia que se tornou praticamente ícone de uma disputa entre o bem e o mal, entre o Deus eterno e o príncipe das trevas. Satanás se levanta vigorosamente contra a fé de Jó para destruí-lo. E como ele não consegue fazer nada sem que o Pai o autorize, sem que o Deus soberano, todo-poderoso autorize, ele vai à presença de Deus pedir autorização para tocar na vida de Jó. E surpreendentemente Deus diz, pode tocar. Você só não pode tirar a vida dele, mas você pode tirar tudo que ele tem. Se você sair por aí dizendo que tem um exemplo de um homem desse na Bíblia, provavelmente muita gente vai correr do Evangelho. Se você chegar para alguém e dizer assim, olha, eu quero que você vá comigo na minha igreja, porque nós vamos estudar hoje a história de um homem que sofreu demais. E pior, Deus deixou. A pessoa fala, eu para a sua igreja? Vou nada. Não vou não. Para nós, às vezes, é incompreensível a profundidade da experiência deste homem. Mas Tiago evoca a experiência dele, começo, meio e fim. Vocês viram como foi a paciência de Jó, passando por uma tribulação tão grande, por perdas tão terríveis. Mas leiam até o fim e vejam o fim que Deus deu a este homem, porque Deus é misericordioso e cheio de graça. Leia até o fim, não pare pelo meio do caminho. Os 2 primeiros capítulos de Jó são assustadores, são dinâmicos.
Você lê e você vê aquela queda, ele vai perdendo, 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 e você se assusta, é tudo impressionante. Mas a partir do capítulo 3, entra num redemoinho, onde os amigos vão e ficam em volta dele, e primeiro tentam consolá-lo, aí vai, até no momento que eles não conseguem. Depois, quando eles não têm resposta, eles começam então a acusar Jó. Jó, provavelmente você cometeu algum pecado, alguma coisa Deus mandou você fazer e você não fez, e eles começam a trazer um diagnóstico. E é terrível você ler do capítulo 2 até o capítulo 37. Tem muita gente que começou a ler o livro de Jó e parou pelo meio do caminho, abandonou, não quis continuar. É penoso. Até que lá no capítulo 37, Deus vem e assume um lugar no meio daquele diálogo. E Deus começa a falar. E começa a reverter aquela situação, e começa a revelar o seu propósito, e começa a ajudar Jó, que era íntegro, que era fiel, que era reto diante de Deus, e começa a ajudar Jó a enxergar que talvez ele não fosse tão reto assim, e que tinham coisas a ser trabalhadas na sua própria vida e na sua própria história. Então Deus vai trabalhando com ele, vai trabalhando, até que lá no capítulo 42, Deus muda totalmente o quadro e restaura a vida de Jó. Então Tiago vem falar sobre Jó. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí nesse texto. Eu estou indo para o final, mas eu quero que você preste atenção atentamente para os ensinamentos que Tiago traz para nós. Do verso 7 em diante. Tiago 5, do verso 7 em diante. Eu vejo aqui, irmãos, claras orientações de Deus para nós, para que a gente aprenda a desenvolver paciência na nossa vida. Primeiro, para que você desenvolva paciência, eu e você precisamos reconhecer a ordem de Deus para nós. Qual é a ordem de Deus no texto? Sede, pois, pacientes. Leia o verso 8. Sede vós também pacientes. Você sabe que sede, aí, está no imperativo. É uma ordem. Então veja, toda vez que a Bíblia nos dá uma ordem, especificamente o Novo Testamento, claro, simples, objetivo, direto, Deus está falando ao nosso coração. Então Deus está dizendo para mim hoje, aqui, está mesmo, aqui nesse púlpito, e Deus está falando com você, você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Mas Deus, a minha geração grita que ser paciente é ser fraco. O bom da minha geração é acelerar na frente. O bom da minha geração é dar um tapa. O bom da minha geração é dar um passo adiante. O bom é passar na frente. E Deus diz, não, eu, o Senhor, estou dizendo para você, seja paciente. Seja paciente. E a Bíblia jamais nos daria uma ordem se Deus não fosse nos abençoar e nos ajudar para que a gente possa cumprir esta ordem. Portanto, a Bíblia apresenta a paciência como uma virtude e não como uma fraqueza. E a Bíblia diz que a impaciência é pecado. Porque se há uma ordem de Deus direta para mim, e eu racionalizo essa ordem e desobedeço a Deus, eu estou pecando contra Deus, infringindo uma norma de Deus. Então a primeira coisa, se a gente quiser mudar, a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça é que a impaciência é pecado. Nós precisamos reconhecer a malignidade da impaciência. Ninguém muda quando não reconhece que está errado. Eu não sei se alguém aqui já acompanhou uma pessoa no tratamento com os alcoólicos anônimos. E eles fazem reuniões regulares. E sempre nessas reuniões eles abrem, compartilham sua experiência e prestam contas. E é interessante que sempre que um alcoólico vai falar para o grupo, ele diz assim, meu nome é fulano e eu sou o quê? Alcoólatra. Mas peraí, mas já faz 2 anos que ele não bebe. Mas quando ele vai na reunião, ele diz, meu nome é fulano e eu sou um alcoólatra. Por que eles fazem isso? Porque eles perceberam que quando o camarada chega e fala assim, olha, você
A culpa não é minha. Eu estou aqui para melhorar, mas sabe como é que é? Eu entrei nesse negócio porque meu irmão me empurrou para isso. Eu estou assim porque meu pai me enveredou por esse caminho. Enquanto o camarada diz isso, nada muda na sua vida. Nós só mudamos quando deliberadamente, voluntariamente, nós dizemos, isso está errado na minha vida, eu preciso mudar em nome de Jesus. Você é paciente ou impaciente? Então talvez seja a hora de chegar lá no seu grupo pequeno, essa semana, e falar assim, irmãos, meu nome é fulano de tal, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado, eu preciso aprender, ter paciência e obedecer à ordem de Deus. Eu quero confessar aqui que eu estou pecando contra o Senhor. Segundo, ele diz, olhe para a natureza. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Precioso fruto que brota. O problema é que a nossa geração é a geração que tem trabalhado muito os processos de aceleração da agropecuária, da agricultura, de tudo. Associação Brasileira de Proteína Animal diz que no passado levava-se 90 dias para bater um frango. Hoje, o bichinho não chega a 25 dias. E pasmem, eu li isso num artigo oficial. O que determina o abate do frango é a demanda do mercado. Que desespero, meu Deus do céu. Cada vez mais. Os agrotóxicos são colocados, os aditivos, os adubos químicos, os hormônios são jogados no solo, na terra, nos animais, e vão fazendo, porque tem que crescer rápido, tem que engordar rápido, tem que enriquecer o dono rápido, e vai, e joga isso para cima de todos nós, e nós comemos e vamos para o hospital fazer quimioterapia. Por causa da pressa. Essa semana, acho que foi Daiane e Sérgio lá, onde eles estão morando, que ela colocou aí nas redes uma foto que diz que estava ensinando os filhos a plantarem. Eu achei bonitinho aquilo. Colocou uns vasinhos, colocou terra, colocou a semente, e agora nós vamos regar todo dia para ver crescer. A criança precisa ver isso, o processo natural, crescer. E às vezes demora. Eu quando era pequeno, plantei um pé de milho no meu quintal. Plantei lá, uma sementinha, minha mãe falou, pode plantar que vai nascer, eu plantei. Não dormi aquela noite. No dia seguinte, 6 horas da manhã, pulei da cama e corri lá. Aí eu olhei, não tinha nada. Segundo dia, nada. Eu falei, minha mãe, isso não vai dar certo, minha mãe. Isso demora demais. A mãe falou, calma. Lá para o 4º dia, quando eu chego lá, que eu olho, tinha uma folhinha. Vai, 5º, 6º, 7º, 8º. Levou um tempão para que ele ficasse grande. E eu ficava pensando, meu Deus, ele vai dar espigas astronômicas. Não, é só um pé de milho. Ele vai crescer o tamanho dele. E daí para frente ele vai dar o que pode, depois ele tem que ser cortado. Tiago diz assim, olhe para a natureza. E perceba como Deus gerencia os processos e nos ensina através da natureza. Olhe para a natureza. Nós somos seres urbanos, vivemos na 3ª maior cidade do Brasil, uma cidade que está sendo consumida pelo desespero, pelo corre-corre, pelo trânsito, pelas pressões, pelas construções, e nós precisamos de vez em quando olhar a natureza, olhar as plantas crescerem, olhar o mar, o movimento do mar, olhar os animais. Precisamos. Terceiro, Tiago diz no verso 8, que nós devemos fundamentar a nossa paciência no Senhor. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sabe o que ele está dizendo? Por que você está se desesperando tanto? Jesus vai voltar no tempo dele. No tempo dele, não é no seu tempo. É no tempo dele. Todas as coisas estão sujeitas ao plano de Deus. O plano de Deus já está decretado por ele.
O tempo pertence a Ele. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para tudo. Não se desespere. Deus está no controle. Até a volta de Jesus, tudo vai correr direitinho debaixo do plano dele e depois também. Quarto, verso 9. Irmãos, não nos queixeis uns contra os outros. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim para mim e para você: pare de reclamar dos outros. Pare de botar a culpa nos outros. Sua vida é um fracasso? Quem é culpado? Ah, foi meu avô, porque meu avô gerou meu pai, e meu pai me gerou. Então, culpados são eles. Não, culpado é minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa difícil e tal. Não, culpado é meu patrão, culpado é... E a gente fica querendo culpar as pessoas e reclamar com as pessoas e atribuir a nossa falta de paciência às pessoas, quando a palavra de Deus está dizendo assim: não fique se queixando das pessoas. E Jeremias, o profeta, lá em Lamentações, diz assim: se você quer se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus próprios pecados. Queixe-se de você mesmo. Não fique se queixando dos outros. O Davi, lá no Salmo 40, diz assim: o Senhor me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor a Deus. E ele dá o testemunho: muitos verão isso, confiarão e temerão o nome do Senhor. Verão o quê? Verão uma palavra de adoração na boca de um homem de Deus, uma palavra de exaltação na boca de uma mulher de Deus, não uma palavra ríspida, de condenação, transferindo culpa, nada disso. Mas uma palavra de louvor, de exaltação, que sai da boca de uma pessoa que teme a Deus. Não se queixe dos outros. Não se queixe dos outros. Verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. O que ele está ensinando aqui? Olhe para aqueles que sofrem muito mais do que você. Sua vida é ruim? Sua vida é ruim? Você já perguntou isso para você mesmo? Sua casa é ruim? Seu condomínio é ruim? Seu salário é ruim? Seu carro é ruim? Sua aparência física é ruim? Seu marido é ruim? Sua mulher é uma chata? Tiago diz assim, de vez em quando você precisa botar os olhos em outros que estão sofrendo muito mais. Gente que passa por coisas que você nem imagina. Gente que enfrenta a fome, a dor, a separação, a perda. Gente que não tem para onde ir. Gente que perdeu família, que perdeu referência, que perdeu identidade, que perdeu tudo. Não tem mais nada. Você precisa voltar seu coração para essas pessoas. Quando eu vejo Tiago dizendo aqui que nós precisamos tomar por exemplo, eu entendo que ele fala para a gente voltar o coração, sabe? Quando você volta o coração, comece a ajudar pessoas necessitadas. Entre na vida delas. Enxergue os seus problemas, as suas labutas, as suas tristezas, as suas angústias, suas faltas. Você vai voltar para sua casa, vai ver o que você tem e vai dizer assim: Deus, obrigado, hein? Louvado seja o teu nome. Eu tenho um amigo meu que toda vez que eu ligo para ele, toda vez, eu falei: e aí, meu irmão, como é que você está? Ele responde assim para mim: melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Eu estou muito melhor do que eu mereço. Toda vez que eu ligo para ele, ele fala a mesma coisa para mim: melhor do que eu mereço. Então o Tiago diz assim, olha para os outros. Olha para os outros que sofrem mais do que você. Finalizando, irmãos, verso 11. O Tiago diz assim: temos bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e cheio de piedade. Então a última coisa que ele diz é: confie no Senhor e espere no Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Deus é pleno em misericórdia, Deus é pleno em compaixão. Espere no Senhor, Ele é bom. Peça a Deus que Deus lhe dê paciência, peça a Deus que Deus lhe dê perseverança. Eu sei que talvez você tenha orado durante muito tempo por um marido que não é cristão,
Tenha orado muitas vezes por um filho que se afastou do Evangelho de Jesus, que está distante, e você tem chorado aos pés do Senhor. Então continue chorando, continue clamando. Um dia ele vai voltar para a glória do Senhor. O Brasil está numa crise terrível e muitos perderam emprego. E é verdade, aqui na igreja muitos perderam seu emprego. Mas não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de confiar. Creia com Abraão, creia contra a esperança, creia quando não há nenhuma possibilidade. Continue crendo, porque o Senhor não se esqueceu de nenhum de nós. Ele não deixou de ouvir nenhuma das nossas orações. Ele continua sendo hoje o mesmo Deus, bom e fiel e supridor de todas as necessidades que era no passado. Ele continua hoje, cuidando de cada um de nós. Você precisa de paciência para lidar com gente difícil? Você mora com uma pessoa difícil? Ora a Deus. Senhor, me dá paciência, Senhor. Me dá paciência, Senhor. Às vezes nós recebemos um diagnóstico médico que atropela a nossa vida, nossos planos. E vamos ter que confiar no Senhor, que o Senhor é cheio de misericórdia e de piedade. Vamos ter que confiar nessa palavra de Deus. Lembra de uma coisa: plante confiança no Senhor, dependa dele. Você vai ver que aos poucos a paciência vai tomando formato no seu coração. Você vai ver que aos poucos Deus vai abençoar você. Lembra de uma coisa: o seu tempo vai chegar. Todas as coisas estão determinadas no plano de Deus. Tem algum de nós aqui que precisa confessar hoje sua impaciência? Eu estou dizendo para os irmãos, eu estou pregando para mim aqui hoje. Minha esposa sabe disso. Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Eu preciso dessa palavra. Quem mais precisa dela? Vamos orar? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instiga, que nos encoraja, mas que corrige também. Às vezes o Senhor nos corrige de forma dura, mas é para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. E nós bendizemos ao Senhor pela tua palavra, este guia extraordinário do Senhor para as nossas vidas, que nunca envelhece, páginas que nunca vão ficar amarelas, sempre atuais, que podem ser aplicadas à nossa experiência de hoje. Nós colocamos nosso coração diante do Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe pela nossa impaciência, e se somos seguidores do Evangelho de Jesus, que possamos entender a paciência como uma ordem que vem do Senhor para nós, e confessar ao Senhor todas as vezes que nós nos deixamos levar pela impaciência, reconhecendo a impaciência como um pecado, reconhecendo a sua malignidade sobre a nossa vida e aqueles que estão perto de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber os processos do Senhor, a natureza que o Senhor criou. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de reclamar de tudo e de todos. Não nos permita ficar culpando as pessoas pelos nossos fracassos, mas que nós possamos sondar o nosso coração e tratar o nosso coração diante do Senhor. Dá-nos olhos generosos que enxergam o sofrimento de outros também, Senhor, e mãos que consolam, que abençoam, e pés que correm na direção daqueles que estão num estado de vida muito pior do que o nosso, para que enquanto estivermos cuidando deles, possamos receber o teu cuidado sobre nós. Permita-nos, ó Deus, confiar no Senhor hoje, confiar que o Senhor é bom, é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, e que nós possamos fundamentar a nossa paciência na vinda do Senhor Jesus. Que o teu amor, na graça preciosa de Jesus Cristo, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, permaneça sobre todos para a glória do Senhor. Nós oramos todos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.